Fala galera, René Danif no canal do empreendedor mais raiz do Brasil. Eu tava pensando aqui uma situação que aconteceu com a gente, eu queria compartilhar isso aí no YouTube. Porque a gente pode falar o que a gente quiser, né? O canal é meu, eu falo o que eu quiser. E o seguinte, teve uma situação que a gente tinha criado um dos negócios e aí a gente começou a ter funcionário. E aí na época a gente estava, ainda amador em business, tinha feito plano de negócio e tal, mas a gente dependia de entrada de capital de investidor, num dos primeiros negócios que a gente fez que dependia de captação. E o negócio começou a rodar, então entrando dinheiro de investidor e a operação começou a girar, e chegou um determinado momento, a gente tinha uma folha de pagamento e as despesas de um mês seguinte e não ia fechar a conta. Foi a primeira vez, assim, logo no início da jornada, que eu me deparei com uma situação, assim, extremamente desesperadora, porque a gente estava com vários funcionários e sem caixa totalmente, e a empresa ia ser a primeira vez que a gente não ia conseguir pagar a folha de pagamento. Então, imagina a sensação, 2 empreendedores jovens, estavam começando negócio, era eu e meus sócios, mas era eu e mais um sócio que estavam direto nesse, e aí chegamos essa hora, ia faltar R$200 mil para pagar as contas do mês seguinte, um negócio que já estava movimentando um certo volume de capital. Era eu, ele e os funcionários. Não tinha muito a quem recorrer nessa época, não. E não tinha acesso a bancos. Os bancos, quando a gente está começando, todo mundo sabe a dificuldade, o desafio que é aqui no Brasil. E aí, o que a gente fez? Eu liguei pro Samuca esse dia, né? Falei, mano, tá rolando isso. Para essa semana agora, a gente tem essa folha. Não sei como que a gente vai resolver e provavelmente nós vamos ter que ir conversar com a galera e explicar que a gente não vai conseguir pagar o salário esse mês e vamos ter que segurar. Então, assim, uma situação puxada. Quando foi à noite, naquele desespero de empreendedor, quem vive isso sabe o que é, naquele desespero de empreendedor, e a gente estava em etapa de captação, foi quando, etapa de captação, investidores, a gente com dificuldade de captar investidores, o negócio começando, muitas pessoas duvidando disso ali, e aí acontece uma situação dessa, então contextualiza a parada, entendeu? Como que você empreendedor fica com a sua crença de criar um negócio? Às vezes a gente duvida até da gente, tem momento que é assim, natural. Então tudo aquilo jogando para baixo, eu parei na minha mesinha, eu morava na casa dos meus pais nessa época. Eu parei na minha mesinha, lá no quarto, segundo andar e tal, e tentei pensar em 1 milhão de coisas de forma para conseguir virar isso. Eu tinha uma semana para conseguir 200 mil. Uma semana não, mentira. Eu tinha 3 dias, que a folha ia vencer em 3 dias. E eu vivi isso, eu vivi essa história. Sentei na mesa. E aí pensei todas as alternativas e cansado e tal, e foi aquela situação, não achei alternativas. E aí eu parei e o que eu fui fazer? Eu com as minhas crenças e tal, fui conversar com Deus, né? Então parei aquele momento, fui fazer minhas orações, porque não tinha resposta no mundo físico, entendeu? Não tinha. Aquele momento ali, eu sabia que, eu tinha estressado todas as paradas. E essas horas é massa, que é você consegue, quem já aconteceu isso na vida sabe do que eu tô falando. Nessas horas, você entende que existe uma parada a mais aí. Não sabemos o que é. A ciência não tem que se meter nesse âmbito da fé, e a fé deve separar a ciência, já dizia os filósofos mais sábios. Quem não leu Schopenhauer, lê aí, que vocês vão ver isso aí. E o que acontece? Foi quando eu fui conversar com Deus, e eu sempre faço essas conversas, eu paro, troco ideia, porque com o universo, com essa coisa além, e aí eu parei e fiz minha oração, e eu pedi ajuda,
porque eu não sabia. A gente começando, não tinha técnico, não tinha banco, não tinha nada para acontecer. Foi quando eu parei e pedi ajuda. Mas foi uma conexão tão direta, que é aquela que é tipo assim, de coração com coração, entendeu? Que você sente que você está sendo escutado. Então, assim, você tá ali no maior ápice da humildade, você tá simplesmente pedindo ajuda, você não tá pedindo para você, entendeu? São famílias que dependiam daquele negócio. Então, uma cidade pobre, 7 mil habitantes, com famílias dependendo daquele salário, imagina o impacto disso, e você não entregar aquela folha. Por isso que a gente estava vivendo. E foi o que eu fiz. Acreditem ou não, e vocês têm meus sócios para contar essa história para vocês. E eu financeiro na época da empresa. Quando eu acordei no dia seguinte, eu entrei no caixa da empresa e tinha 200 mil reais, 232 mil reais a mais na conta. Tipo assim, foi a coisa mais inacreditável que aconteceu comigo. Mais específico, um caso que aconteceu comigo direto, a coisa mais cabulosa que eu já vivi. Foi esses 232 mil reais no dia seguinte dessa oração, no momento de mais crise que eu tinha vivido até então dos negócios. Isso pode ser 1 milhão de coincidências. E depois quando eu liguei pro meu sócio, foi aquele êxtase, a coisa mais louca do mundo. E o que aconteceu? De onde veio esse dinheiro? Não veio do céu, ainda não caiu o dinheiro do céu da minha conta. Foi o dinheiro mais do céu que veio, na verdade, mas ainda não caiu direto. A gente tinha feito um processo de energização da fazenda e tinha 232 mil reais a receber da CEMIG. E esse dinheiro, a gente tinha feito esse processo, tinha uns 6 meses, poderia demorar até 2 anos para cair. E foi quando, nesse dia, acredite em coincidência, o que você quiser, caiu esse dinheiro. Então, para mim, foi a prova mais concreta do mundo físico de que existe algo além disso. Então, quando você tem essa crença, você fica imbatível. Por quê? Porque saiba que tem pessoas zelando, independente da sua crença, tem energia zelando para que aquilo aconteça se você está fazendo de coração e se você está dando o seu melhor. Então é isso que acontece com o empreendedor. Às vezes você está sozinho, você não está sozinho. Tem algo, tem energia, o universo quer que aquilo aconteça. Então, essas coisas do mundo do empreendedorismo, em todas, quem já teve isso com doença, etc., sabe do que eu estou falando, te ajuda a tocar a sua jornada. Então, se você está numa situação de desespero, se você está numa situação para desistir, se você está desanimado, etc., lembra disso, conecta coração com coração, vai trocar essa ideia, entendeu? E deixa o universo ajudar que as coisas acontecem. Não estou falando que vai cair dinheiro na conta. Comigo aconteceu desse jeito. Cada um tem a sua demonstração de fé. Mas, de alguma forma, você vai ter diversas ajudas. Desde que você tenha o sonho, acredite e esteja correndo atrás. Esse é o processo. O resto é luta, meu filho. Então, coloca aí, quem já teve alguma experiência dessas sinistra, coloca aí nos comentários, compartilha com a gente, vamos ajudar a trazer isso à tona, porque tem gente, infelizmente, que ainda não acredita. Mas com a fé, com conhecimento e você agarrando aquele sonho seu, não tem dúvida, vai dar certo. Isso que é empreender. Então, bora pra ação.